seja bem-vindo no canal. Hoje nós vamos falar sobre máscaras sociais e que uso você tem feito dela. Eu quero dizer para você que todos nós usamos máscaras em algum momento da nossa vida. Hoje nós temos usado máscara por causa do Covid. E quando é que eu uso essa máscara para me proteger do Covid? Eu uso essa máscara para me proteger do Covid quando eu estou em um lugar em que eu corro o risco de ser exposta ao vírus. Quando eu estou na intimidade da minha casa, na intimidade do meu lar, eu tiro a máscara, porque eu não preciso mais dela, porque ali eu não serei contaminada pelo vírus, a menos que eu tenha um membro da minha família que esteja contaminado pelo vírus. Da mesma forma, a gente faz o uso da máscara social. Ou seja, eu em cada lugar que eu vou, em qual o papel social que eu exerço, eu uso uma máscara. Ou seja, a Mary psicanalista, ela age de uma forma. A Mary mãe, ela age de uma outra forma. A Mary esposa, ela age de uma outra forma. Então a gente precisa entender que nós temos papéis sociais a quais a gente exerce e que cada um deles exige uma postura social diferente da anterior. Eu não posso ser em todos os lugares da mesma forma. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. A gente precisa usar máscaras e não significa que somos falsos ou que somos mentirosos ou que estamos enganando os outros. Mas nós estamos nos protegendo. Por exemplo, sabe aquela pessoa que está na fila do banco e aí ela começa a contar toda a história dela para você e ela começa a chorar e chora e chora, ou na fila do mercado, ou seja, ela não está se protegendo naquele ambiente, porque as pessoas que estão ali não são pessoas que ela conhece, não são pessoas que ela deve expor a sua vida. Então ela deveria estar ali num papel social, a qual ela não está fazendo. Isso mostra o quê? Que ela não tem uma saúde mental. Porque se ela tivesse uma saúde mental, ela naquele momento estaria usando uma máscara e estaria guardando no seu interior todos aqueles sentimentos e estaria agindo de uma forma normal naquele lugar, sem expor a sua intimidade para pessoas as quais ela não conhece. Então o uso da máscara, ele é extremamente saudável. Por exemplo, quando eu perdi a minha mãe e ela faleceu, meus pacientes, maioria deles não sabiam disso, eu precisei guardar a dor da perda da minha mãe e usar uma máscara social para exercer a minha profissão. Naquele momento, a minha dor é minha íntima, ficou guardada para que eu pudesse cuidar da dor do outro. Porque se o meu paciente chegasse no consultório naquele momento, eu começasse a chorar pela perda da minha mãe, eu não estaria exercendo o meu papel social de cuidar da dor do outro. Isso em qualquer profissão que você exerce. Você não vai ficar dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, chorando porque terminou um noivado, terminou um namoro. Então não é um ambiente adequado para isso. Mas não significa que quando você chega na intimidade do seu lar, ou como eu digo, os amigos, né, são de extrema importância, é uma rede de proteção, não significa que nesse momento você não pode e deve tirar essa máscara e chorar por aquilo que você precisa chorar. Mas você não deve expor a sua vida para qualquer pessoa e em qualquer lugar, tá certo? Porque você estaria agindo de uma forma doentia, uma forma patológica. Você precisa ter seu mecanismo de defesa. E um deles é a máscara do papel social, que a gente chama de persona, que eu assumo em determinados lugares, que não tem nada a ver com a sua identidade. A sua identidade, ela vai permear em todos os papéis sociais que você exerce. Quando é que a máscara se torna patológica? A máscara se torna patológica quando eu sufoco a minha identidade, eu sufoco quem eu sou, e normalmente isso acontece lá na criança ferida, lá na infância. Então eu aconselho que vocês vejam a criança interior que tem o vídeo, para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Porque o que acontece? A criança, na busca de agradar seu pai, sua mãe, depois seus professores, depois seu cônjuge, seus amigos,
começa a abrir mão de quem realmente ela é. E ela passa a usar uma máscara 24 horas. Ela não tem um local em que ela tira a máscara. Ela faz tudo em função do outro. Então, o que acontece? Ela tá sempre como aquela caixinha de suco que a criança toma e suga até o último gotinha que tem e não coloca de novo. E a gente precisa se reabastecer com aquilo que a gente gosta. A gente precisa ter um lugar de zona de conforto para tirar a máscara. Imagine se a gente ficasse com a máscara do Covid 24 horas. Então, essa é a mesma sensação que essa pessoa tem. E muitas vezes ela vai chegar no final da vida dela, vai dar um suspiro e vai dizer: não fiz nada por mim, só fiz pelas outras pessoas. Então, essa máscara, ela é patológica, mas normalmente ela é estabelecida na infância com a ânsia de agradar o outro. E eu sempre digo o seguinte: o amor, ele é rosa. Se ele é rosa, eu sou vermelho, você é branco. Horas eu vou fazer o que o branco gosta e horas eu vou fazer o que o vermelho gosta. E nessa junção vai tornar o rosa. Então, nem o tempo todo eu vou fazer o que o outro quer, nem o outro vai fazer o tempo todo o que eu quero. Porque quando isso acontece, vira uma doença, uma patologia. Eu tenho que abrir mão da minha identidade. Por exemplo, eu amo romance. Meu esposo ama filme de ação. Então, horas eu vejo o filme de ação junto com ele, alegremente, e horas ele vê o filme de romance comigo. Porque assim, eu, de novo, né, ajudo a ele a ter um momento de lazer, de encher essa caixinha, como da mesma forma ele me ajuda a encher a minha caixinha. Então, assim, que máscaras sociais você tem usado? Você tem se cuidado? Você tem usado a máscara de forma saudável? Ou você tem usado a máscara de forma patológica? Então, eu quero que você pense nisso a partir desse vídeo. E que máscara você precisa tirar? E para quem você precisa tirar a máscara? Porque nós, para termos uma intimidade com alguém, nós precisamos tirar as nossas máscaras. Não em todos os lugares, não em todos os momentos, mas a gente precisa ter alguém que você tem intimidade para falar de tudo e sobre tudo. E se você anda falando da sua vida em todos os lugares, tirou completamente a sua máscara, falando da sua intimidade, é hora de você buscar uma terapia, tá bom? Desejo tudo de bom para você. Até o próximo.